Bom dia, alunos do sétimo ano, como vai vocês? Tudo bem? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula remota de geografia, né? O título da aula de hoje é Brasil, dimensões territoriais e países vizinhos. Vocês podem perceber aí que é o mesmo assunto que nós já havíamos estudado no livro, apenas uma revisão. Eu preparei esses slides para vocês, com fotos bem ilustradas, com títulos e alguns pequenos conceitos para a gente discutir aqui, ok? Vamos voltando aqui. Brasil, distância norte-sul e leste-oeste. Então, nós vimos que o Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Aqui, voltar ao slide anterior. Bom, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Costumamos dizer que o Brasil é um país de dimensões continentais. É um país que tem um tamanho comparado a um continente. Então estamos vendo aí um planisfério, né, com destacados os 8 maiores países do mundo. O Brasil sendo o quinto maior país do mundo, com um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, primeiro lá a Rússia, segundo o Canadá, terceiro a China, quarto os Estados Unidos, quinto o Brasil e sexto a Austrália, certo? Brasil, distância norte-sul e leste-oeste. O Brasil, por ser um grande país, né, ele tem uma grande extensão, tanto no sentido norte-sul, né, percebe aí mais de 4.000 quilômetros, e também no sentido leste-oeste. Então ele é um pouco maior no sentido norte-sul do que no sentido leste-oeste. Então vemos aí o nome dos 4 pontos extremos do Brasil, né? Os 4 pontos extremos do Brasil. Ou seja, são aqueles lugares mais distantes entre eles, ou entre si. Estamos vendo aí o lugar mais ao norte do Brasil, Monte Caburaí, fica em Roraima, estado de Roraima. O lugar mais ao sul é o Arroio Chuí, fica no Rio Grande do Sul. O lugar mais a leste é a Ponta do Seixas, fica aqui no estado da Paraíba, né, lá em João Pessoa. E mais ao oeste é a nascente do rio Moa, que fica no estado do Acre, certo? Então esses são os 4 pontos extremos do Brasil. Brasil e os países vizinhos. Então, o Brasil ele faz fronteira, né, com aí 10 países, certo? Então, está localizado no continente americano, mais precisamente na América do Sul, né, na parte sul da América. E percebemos aí pelo mapa da América do Sul que apenas Equador e Chile não faz fronteira com o Brasil. A gente percebe que não tem limite divisória com o Brasil, certo? Os demais, todos eles fazem fronteira com o território brasileiro. Vamos saber agora a diferença de fronteiras e limites, né? Muita gente confunde o que são fronteiras e limites. Vamos saber agora o conceito de um e de outro, que é saber a diferença. Fronteira é a área ou zona de contato entre países vizinhos. Já o limite é a linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, ou seja, a fronteira é a zona, ou seja, essa área próximo ao limite, certo? Vocês estão vendo aí que o ponto, a letra A aí seria um país A, a letra B, o país B. Essa linha branca é o limite que separa o território desses dois países aí. E essa faixa amarela de um lado e outro da linha branca do limite seria a fronteira, ok? Então deu para perceber muito bem aí a diferença, né? Limite, a linha imaginária que separa o território de dois países, e fronteira, essa faixa, essa área é próxima ao limite, tanto de um lado como do outro, certo? Bom, é costume, né, a gente usar as palavras fronteira, divisa e limite em alguns casos, né? Por exemplo, fronteira é usado mais para
a divisão entre países. Então, quando você está falando em países, utiliza mais a palavra fronteira. Quando se refere à divisão de dois estados, a gente usa mais a palavra divisa. Então, divisa entre o estado da Paraíba e Ceará, certo? E quando se refere aos municípios, utiliza a palavra limite, certo? A divisão entre Aparecida e Souza. Então, há um limite entre os dois municípios e vocês podem perceber por essas placas azuis que a gente encontra às margens do asfalto, né, da BR. Então a gente vê muito essas placas aí quando vocês vão para Souza, para o município de Souza, vocês vão encontrar uma placa lá como essa aí, limite de municípios, Aparecida com Souza, né? Então essa é a diferença, certo? Fronteira é usado mais quando se refere a país, divisa estado e limite é município, ok? Bom pessoal, chegamos aí mais final de mais uma aula, né? Eu preferi colocar o exercício aqui mesmo nos slides, porque facilitava mais o meu trabalho. Ontem eu fiquei até tarde da noite preparando esses slides, então eu preferi colocar aqui que era mais prático, certo? Vocês dão pausa aí nesse vídeo, copia essas perguntas, essas 4 perguntinhas, copia no caderno, responde pelos slides, pela aula e envia para mim, para o meu privado até às 5 horas da tarde de hoje, ok? Então tchau, até a próxima.